Ana Lúcia Rodrigues sobre essa questão do estádio Willie Davis que está interditado para manutenção do gramado. E eu descobri o seguinte, ele está interditado para o futebol feminino. Por quê? No último final de semana, a final dos jogos de futebol, dos jogos de integração das atléticas, o Joia, aconteceu lá no estádio Willie Davis. Então, uma instituição privada que reúne, espetacular, maravilhosa, que é o Joia, que reúne todas as atléticas, teve autorização para usar, na sua final do futebol, o estádio Willie Davis, e, no entanto, a Taça Maringá de Futebol Feminino, que é uma atividade vinculada, inclusive, à Secretaria de Esporte de Maringá. Repita. 6:12. Henri Viana, o francês, já quero começar essa pauta com você. Que situação, no mínimo, que constrangedora, né? Eu não estou muito enfronhado aí no futebol feminino não, mas ele vem crescendo e tem torcida, envolve muita gente, né? Inclusive em nível nacional. Digamos assim, de certa forma, aquela reclamação recorrente sobre a Secretaria de Esporte de Maringá, que ela se dedicaria mais ênfase, mais esforço e teria maior preferência por outro tipo de esporte em cancha de areia, né? Então, de certa forma, faltou planejamento, faltou prestigiamento à modalidade, isso é imperdoável, e eu acho que o prefeito municipal deveria, sim, puxar aí as orelhinhas aí do secretário de esporte, porque uma final não pode ser jogado para a cidade em um campo sem condições. Doutora Monique, já passando a palavra com você, com um pouquinho de informação a mais, porque um mosquitinho, Monique, uma abelha que fica lá na Câmara, logo depois que a vereadora, a professora Ana Lúcia Rodrigues, desceu da tribuna, vou falar o nome dele, o vereador Mário Verri, que é muito ligado às causas esportivas, chegou na vereadora e comentou o seguinte: vereadora, não precisava trazer essa situação a público, não precisava falar disso na tribuna. Por que será, hein, doutora Monique? Ele quer... É um discurso, né? É uma narrativa que se fala-se na tribuna aquilo que quer se dar o destaque. Ele, como promove muito a questão dos esportes, ele quer sempre destacar aquilo que se faz. Mas a gente precisa falar daquilo que se falta, né? Então, assim, o que o francês falou, eu acho que é de suma importância a gente frisar. O que faltou é falta de planejamento e de prestígio para a modalidade. Eu particularmente gosto muito de acompanhar futebol, apesar de não acompanhar tanto futebol feminino, mas é uma modalidade que cresce, a gente precisa incentivar o esporte, a gente precisa promover isso como sociedade, principalmente a prefeitura, né? A gente tem uma secretaria de esporte, então a gente precisa, se a gente tem no município um time, a gente precisa sim dar condições para o público ir, para o público participar, porque ter um jogo a 30 quilômetros de Maringá dificulta a pessoal ir assistir, prestigiar, acompanhar. E no domingo à noite ainda. Então isso tudo dificulta, né? Então eu acho que é uma questão assim de falta de planejamento e de não colocar isso como prioridade. Emerson Celestino, vamos voltar ao passado, mas um passado recente. Porque ainda durante o Campeonato Paranaense de Futebol Masculino, em que o Maringá participou, em que agora o Galo Maringá participou, já era ciente, Emerson, que o gramado do estádio Willie Davis precisava de manutenção. Isso é o quê? Final de março, comecinho de abril. Estamos já em outubro. Até lá, um monte de gente usou o estádio Willie Davis. A vereadora a Ana Lúcia Rodrigues trouxe essa questão que recentemente no Joia, competição internas ali das atléticas da UEM, das principais universidades particulares também aqui de Maringá, também fez o uso do estádio Willie Davis. E agora para a final da
do futebol feminino tá interditado, não pode usar o gramado, o Celestino? Com todo respeito Aí não dá, né, Celestino? a vocês, não é nenhuma coisa nem outra. Né? O vereador Mário Velho está fazendo campanha para deputado estadual. Ele levou o jogo lá para Iguaraçu. Isso mesmo. Porque ele já está em andamento a campanha para deputado estadual dele e para senador ou deputado federal do irmão dele. Mas a base o eleitoral jogo às dele é 19 Iguaraçu. horas. O jogo é 19 horas. Por que fazer o jogo feminino às 19 horas? Começa por aí. Né? Se fosse um jogo às 4 horas da tarde, poderia ser no Brinco da Vila, poderia ser no campo lá da Alvorada. Tem N campos aqui em Maringá. Então as pra ser meninas não feito. podem usar o estádio Não, Davis, não é Celestino, nada é disso. isso? Não é nada disso. É campanha política. É só politicagem do vereador Mário Verri, que já está em campanha para deputado estadual. É o que eu acho. Regiane Guzoni Meister, e aí? Faltou um pouquinho mais de atitude da própria liga que organiza a competição, o evento, da Secretaria de Esportes, da Prefeitura de Maringá? O que faltou nessa situação toda? Claro que faltou tudo isso que você disse, mais um pouco, né? Senão não teria o porquê ir até outra cidade ter essa competição. Eu fico aqui pensando, seria que é um pouco de descaso com a modalidade feminina? Parece que o Celestino tratou como uma situação normal e que as meninas não podem usar o estádio Lee Davis. Foi o que eu entendi. Então, daí assim... Não é que elas não possam, desculpa. Mas você falou não, pra jogar não é que no elas não Brinco possam. Elas podem jogar em vários N campos aqui. Ele já marcou às E por 19 que não no horas. estádio? A Liga já marcou às 19 horas para ter a justificativa, né, de que não pode usar o Willie Davis e não tem outro gramado apto aqui em Maringá com iluminação própria. Então ele marca às 19 horas, leva o jogo para Iguaraçu, fica o dito pelo não dito e ele está fazendo campanha para deputado estadual. Regiane? Tá, mas tá tudo bem, mas isso não justifica. Realmente, daí soa Como cada não? vez mais Ele com tá fazendo campanha pra descaso. deputado estadual. Ele pode fazer campanha, ligado a ao campanha espo- dele, ao- só que ao daí esporte. grande campanha. Mas tá quem que rolando aí, aceitou? então, Quem que né? aceitou? Celestino, só um momentinho. A administração, A fala que é está parceira com a do Regiane vereador. Guzoni Não Meister. dá Não, e pra as jogadoras entender, também mas- aceitaram, os times aceitaram. Não, você sabe que não é assim que funciona. Você mas sabe não, que não é. vou- Você sabe tô que fazendo é assim, campanha a ordem pra vem de lá. cima Os pra atletas baixo. não podem. Então, mas a Celestino. ordem Se vem dos negar. dirigentes, né? Vem de cima para baixo. Eu acho que não. Regiane, pode Tá, mas concluir daí você seu está fazendo raciocínio. fazendo campanha para um lado, deixa o outro lado, exclui toda a ala feminina. E um evento que é de aberta Maringá ou tem que não, jogar um 30 evento- quilômetros Mas daqui. Iguaraçu também tem Não mulher, sei, não tem sei. eleitor. Tá, tudo bem, Celestino. É isso que eu tô Aqui querendo tem dizer. mulher, tem eleitor. Lá Não está tem se mulher. também. prestigiando o esporte. Celestino, só um momentinho. Vamos deixar a Regiane maringaense, concluir e eu entendeu? volto a palavra para É você. É outra situação. Regiane, vai lá. Sinceramente, eu não. Tá, tudo bem, Celestino. Enfim, na minha linha de pensamento é essa.